Olá, pessoal, tudo bem? Então, vou deixar aqui gravada a correção da tarefa 19, tá? Sobre fatoração, o caso de trinômio quadrado perfeito. Vamos relembrar esse caso, então? Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Então, no caso aí do trinômio quadrado perfeito, pessoal, ele é o inverso daquele caso de produto notável, lembra? Quando eu tenho assim a mais b ao quadrado, a gente sabe que isso aqui é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Produto notável. A fatoração, ela é o inverso. Então, eu vou te dar essa expressão aqui, tá? E você vai escrever ela desse jeito, ou seja, na forma fatorada, tá? Então, esse é o caso do trinômio quadrado perfeito. Por que que ele recebe esse nome? Porque essa expressão aqui, gente, ela representa a área de um quadrado. A área de um quadrado. Por isso é o nome quadrado perfeito, tá? Área de quadrado. E o lado desse quadrado vai ser o a mais b, tá? Porque quando você faz lado ao quadrado, você tem a área, né? Então, esse a mais b aqui é o lado do quadrado, beleza? E quando você tem aqui a menos b ao quadrado, ó. Então, só vai mudar esse sinalzinho aqui, né? Então, ó, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, expressõezinhas desse tipo aqui, ó, elas são chamadas de trinômio, porque tem três termos, quadrado perfeito, porque ela representa a área de um quadrado, beleza? Vamos ver aqui, então, nos exercícios, como que a gente fatora expressõezinhas desse tipo, ó. Então, no exercício número 1, temos o seguinte, tá? Fatore essas expressões aqui. Então, ali na letra A, x ao quadrado mais 2x mais 1. Todo trinômio quadrado perfeito, gente, ele vai ter dois termos em que você consegue tirar a raiz quadrada. Então, aqui, geralmente, esses termos, eles estão nas pontas, ó. Então, aqui o primeiro e aqui o segundo. Então, você vai pegar e tirar a raiz quadrada desses termos aqui. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, ó, tirando a raiz, tira a raiz desse e tira a raiz desse, tá? A raiz desse cara aqui vai ser o x. E a raiz desse cara aqui, né, raiz quadrada de 1, vai ser 1, beleza? Então, na forma fatorada, a gente vai ter, seria o quê? X mais 1, né, ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Observe, gente, que o termo que está no meio, ele tem que ser duas vezes um pelo outro. Lembra lá, duas vezes o primeiro pelo segundo? Se não for, gente, então não é caso de trinômio, aí não tem, seria outros casos de fatoração, tá? Mas nesse caso aqui, ó, observe que o termo que está no meio é duas vezes o primeiro pelo segundo, ó. Duas vezes. O primeiro termo seria o x, o segundo termo seria o 1. Tá vendo? Ó, 2x vezes 1 vai dar o termo central, que é o 2x. Então, de fato, a forma fatorada vai ser, o primeiro termo vai ser o x, o segundo termo vai ser o 1, tá? Então, é x mais 1 ao quadrado, correto? Se você desenvolver, fizer o contrário, né? Desenvolver, fizer o produto notável, x mais 1 ao quadrado, você vai cair nessa expressão aqui, x quadrado mais 2x mais 1. Bom, mas a ideia aqui não é mais fazer o produto notável, é o contrário, tá? É deixar na forma fatorada. Beleza? Então vamos lá. Na letra B, 4x quadrado mais 12xy mais 9y ao quadrado. Então, observa aqui, ó. Vou tirar a raiz quadrada desse e tirar a raiz quadrada desse. Tá? Então, quem que é a raiz quadrada desse termo aqui, gente? Vai ser 2x. Né? Porque 2x ao quadrado vai dar 4x quadrado. Quem é a raiz quadrada desse termo aqui, ó? Raiz quadrada do 9 é 3. Do y ao quadrado vai ser y. Então, vai ser 3y.
Ah, entendi, Jefferson. Então, o cara que está no meio tem que ser duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Vamos verificar, ó. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. E deu certo, né? Porque essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, vai dar 12xy. Então, tá tudo ok. Então, o primeiro termo vai ser o 2x e o segundo termo vai ser o 3y. Então, na forma fatorada, 2x mais 3y ao quadrado, hein, gente? Não esquece de colocar. Isso aqui é ao quadrado, tá? Na letra C, vamos vir para cá, ó. Letra C, 25a quadrado menos 60a mais 36. Então, vamos lá. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último. Ó, raiz quadrada aqui, raiz quadrada daqui. Então, tirando a raiz aqui, nós vamos ter 5a. Tira a raiz desse termo aqui, nós vamos ter o 6, tá? Então, o 5a seria o primeiro termo e o 6 seria o segundo termo. Só que lembrem-se, né? Você tem que testar o carinha do meio ali. Então, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Se você fizer, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar o carinha do meio, né? E de fato, ó, 2 vezes 5 é 10, vezes 6 é 60, vezes A vai dar 60A. Então tá tudo ok. Só que aqui, gente, ó, e o segundo sinalzinho aqui é o de menos, tá? Então, na hora de fatorar, vai ser uma diferença. Então, é o primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado. Pronto, está fatorado, né? Letra D, 121 x quadrado y quadrado menos 22xy mais 1. Tira a raiz do... Ó, o primeiro termo é tudo isso aqui, ó, tá? O último termo é esse aqui. Tira a raiz quadrada desse primeiro termo, ó. Vamos lá, do 121 é 11. Do x ao quadrado é o x. E do y ao quadrado é o y. Então, a raiz quadrada desse termo aqui, gente, vai ser 11xy. Raiz quadrada desse termo aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Ah, então o primeiro termo 11x, o segundo termo é o 1. Vamos fazer o teste do meio. Faz o teste do meio aqui, tá? Ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo deu o termo central? Deu, né? Porque, ó, 2 vezes 11 é 22, vezes xy vai dar 22xy. Então, tá tudo ok, né? Como aqui é menos, então vai ser o quadrado de uma diferença. Então, na forma fatorada, 11xy menos 1 ao quadrado. Beleza? Letra E. 4 nonos mais 20 terços mais 25x quadrado. Ah, Jefferson, tem fração. Não tem problema, tá? É a mesma ideia, ó. Tira a raiz desse termo, tira a raiz desse termo. Pessoal, quem que é a raiz quadrada de 4 nonos, ó? Tirando a raiz quadrada desse termo aqui, vai ser 4 terços.
Perdão, 2 terços, né? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 2 terços, tá? Tira a raiz quadrada desse termo aqui. Então, vai ser 5x. Beleza? Então, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Tem que fazer o teste do meio, tá? Então, vamos ver, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar o cara do meio? Vai, né? Ó, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 5 é 20, vezes x é 20x. Então, em cima fica 20x e embaixo fica 3, ó. Então, deu exatamente o cara do meio. Beleza, tá tudo certo. Então, a forma fatorada dessa expressão aqui é 2 terços, primeiro termo, mais segundo termo, ao quadrado. Está aí, todas elas fatoradas, certo? Vamos ao segundo exercício. A figura abaixo representa um quadrado. E as figuras coloridas também representam um quadrado. Então, tem um quadrado aqui e um quadrado aqui. Tá? Aí, na letra A, ele pede a área das figuras 1 e 2. Então, ele quer a área dessas figuras aqui, né? Que são retângulos, né? Da figura 1 e da figura 2. Ele quer a área delas. Então, vamos aqui, ó. Na área da figura 2, gente. Bom, como aqui é um quadrado, né? Esse aqui nós temos um quadradinho de área 144, gente, significa que o lado dele é 12. Então, aqui é 12, ó. Aqui é 12, né? E aqui também é 12, beleza? E aqui, esse quadrado azul, a área dele é x ao quadrado. Então, o lado dele é x, né? Porque x vezes x é x ao quadrado. Então, essa medida aqui é x, e essa medida aqui também é x. Tá, ó, 12 vezes 12, 144. X vezes x é x ao quadrado. Então, quem que vai ser a área desse retângulo aqui? Ó, desse retângulo aqui, quem que vai ser a área dele, né? 12 vezes x. Então, a área dele aqui vai ser 12x. Ok? E desse aqui também, né, gente? Ó, 12 vezes x, né? Base vezes altura. Então, aqui vai ser 12x. Logo, né, a área das figuras é 12x. Então, a área da figura 1 e 2, 12x. Beleza? Aí ele quer saber, gente, a área total e depois a forma fatorada. Então, quem que é a área total? Você vai somar a área das 4 figuras aqui. Então, vamos começar com x ao quadrado, tá? Então, ó, x ao quadrado mais 12x mais 12x do outro retângulo mais 144. Mais 144. Então, x ao quadrado mais 24x mais 144. Essa é a área total da figura, tá? Aí, na forma fatorada, como é que vai ficar, ó? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, porque é a área de um quadrado, né? Então, tira a raiz do primeiro, ó. Pega o primeiro termo, tira a raiz dele, tá? Pega o último, tira a raiz dele. O cara que está no meio tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tá? Então, esse cara aqui do meio, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E deu certinho, ó, porque vai ficar 24x. Então, a forma fatorada vai ser igual. Primeiro, mais o 12 seria o segundo termo, elevado ao quadrado, tá? Lembra que eu falei para vocês, gente, que aqui é o meu quadrado, né? Isso aqui, esse trinômio aqui, ele representa a área do meu quadrado. O x mais 12 vai ser o lado desse quadrado, tá? Ó, x mais 12, ele vai ser o lado. E de fato, né, pessoal? Volta aqui na figura, ó.
Vamos achar o lado desse quadrado aqui, ó. Volta aqui na figura. Aqui é 12, né? Essa medida aqui é 12. Essa medida aqui, gente, ela é x. Tá vendo? Aqui também, ó, na parte de cima, ó. Aqui vale 12, né? E esse lado aqui, ó, é igual ao lado do quadrado, que mede x. Então, olha aqui o lado do meu quadrado, né? Então, meu quadrado, ó, x mais 12, né? Então, x mais 12, x mais 12. Se você fizer x mais 12 vezes x mais 12, você vai ter exatamente a área do quadrado, que é essa expressãozinha aqui. Joia? Muito bem. Exercício 3. Qual a área do maior quadrado inserido na figura? Ele quer saber a área desse quadrado verde aí. Vamos lá, então, vamos decompor aqui as medidas, né? Ó, 196, ele é o quadrado do 14, tá? Então, esse quadradinho aqui, ó, ele tem lado 14, então é 14 aqui e 14 aqui, tá? A área desse retângulo amarelo, gente, é 28x. Se esse lado é 14, esse lado aqui, né, para dar 28x, ele tem que ser 2x, tá? Porque 14 vezes 2x vai dar o 28x, tá? Então, ó, e aqui também, gente, ó, aqui também é 14, aqui é 14, né? Aqui vai ser o 2x. Como ele quer saber a área desse quadrado aqui do meio, ó, vamos ver, ó. Essa medida aqui é igual a essa medida aqui, né? Que é 2x, tá? E essa medida aqui, como é um quadrado, né? É igual a essa medida aqui. Então, aqui também é 2x. Logo, a área desse quadrado aqui, ó, do quadrado verde, vai ser o quê, gente? A área desse quadrado. Então, a área desse quadrado vai ser igual a 2x vezes 2x. Ou seja, a área vai dar 4x ao quadrado. Então, esse quadrado aqui, a área dele é 4x ao quadrado. Fechou? Bem facinho, tranquilinho, né? Vamos ao exercício 4. Exercício número 4. Ok. Complete as expressões com o termo que está faltando para que sejam trinômios quadrados perfeitos, tá? Então, essas expressões aqui, elas têm que ser trinômio quadrado perfeito. Observe que aqui, né, ele usou aqui símbolos, né, para representar o termo central, o termo que está no meio. Lembra que o termo que está no meio tem que ser duas vezes o primeiro pelo segundo, tá? Onde o primeiro termo vai ser a raiz quadrada desse e o segundo termo vai ser a raiz quadrada desse, tá? Então, vamos lá, ó. Tira a raiz do primeiro. Então, tirando a raiz aqui, gente, nós vamos ter 4x. Tira a raiz desse. Tem que ser 10, né? É 10, na verdade. Então, o termo que está aqui no meio, gente, ó, termo central, né? Para ser trinômio quadrado perfeito, tem que ser duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, tá? Então, esse termo aqui do meio, ó, duas vezes o primeiro, que seria o 4x, vezes o segundo, que seria o 10. Ou seja, gente, essa estrelinha aí, ó, tem que ser 80x, né? 2 vezes 4, 8, vezes 10, 80, vezes x, 80x. Certo? Então, a estrelinha aí tem que ser 80x.
Como eu sou ruim de desenhar, vou desenhar assim uma estrelinha assim, tá? Então, essa estrelinha, 80x. Beleza? Aqui, ó, o coraçãozinho. Mesma coisa, tá? Tira a raiz do primeiro. Então, tira a raiz aqui e tira a raiz desse. Então, aqui a raiz vai dar 9x, né? 9x. A raiz desse aqui vai dar 1. Então, o termo que está no meio, ó, tem que ser duas vezes um pelo outro, né? Então, esse termo central aqui, ó, tem que ser duas vezes um pelo outro. Então, 2 vezes 9x vezes 1. Então, esse coraçãozinho aqui, ó, tem que dar 18x, tá? Ou seja, coraçãozinho, 18x. Certo? Letra C. Essa figura aqui, ó, termo central, né? Tira a raiz quadrada desse, tira a raiz quadrada desse. Então, ali do primeiro, ó, 169 é quadrado do 13, né? Então, vai dar 13. E o y ao quadrado é o quadrado do y. Então, aqui vai ser y. E aqui, o z ao quadrado é o quadrado do z. Então, aqui vai ser z. E o termo central, né, para ser trinômio quadrado perfeito, o termo do meio tem que ser duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então, aqui, gente, essa multiplicação vai dar 26yz. Então, esse símbolo aí, tá? Vou fazer uma bolinha azul aqui, tá? Esse símbolo aí tem que ser 26yz. Show? E aqui, esse losango. Tira a raiz quadrada aqui, vai dar A. O 256, ele é o quadrado do 16, tá? O termo central tem que ser duas vezes um pelo outro. Então, aqui nós vamos ter, termo do meio aqui, 2 vezes A vezes o 16. Então, o termo central é 32A. Então, esse losango tem que ser 32A. Certo? Aí. Para a gente finalizar essa tarefa, o exercício número 5. Associe as colunas do trinômio quadrado perfeito com a sua forma fatorada. Então, ele já está falando, gente, que é um trinômio quadrado perfeito, tá? Ele já está afirmando isso, é um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui no primeiro, ó, eu não vou precisar me preocupar com o termo que está no meio, porque ele está afirmando que é um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do último, né? Quem que vai ser a raiz quadrada aqui, ó? Vai ser 2, né? XY. Esse é o primeiro termo, mais raiz quadrada desse aqui é 36. A raiz quadrada do 36 é o 6, né? Então, o segundo termo seria o 6 ao quadrado, tá bom? Beleza? Então, aqui seria essa expressão aqui, letra A. Show? Na letra B, vamos lá, ó. Raiz quadrada desse cara é o primeiro termo, raiz quadrada desse cara vai ser o segundo termo. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 4 nonos, é 2 terços, né? Então, nós vamos ter 2 terços. Raiz quadrada do x é x. A raiz quadrada do x quadrado é x. Então, esse seria o primeiro termo. Mais raiz de 1/4 é meio ao quadrado. Beleza?
Então, aqui é a letra B. Aqui, o primeiro termo, raiz quadrada desse cara aqui, tá? Raiz quadrada do 16 é 4, tá? Quem é a raiz quadrada do x à sexta? Tá? Raiz quadrada do x à sexta, gente, é x à terceira. Por que que é o x à terceira? Ó, quando você tem aqui raiz quadrada, né, de x à sexta. Lembra daquela propriedade de raiz, né? Quando você tem uma potência aqui dentro, gente, isso aqui é a mesma coisa que x, né? Ó, elevado, quem está por dentro fica por cima, quem está por fora está por baixo. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 3, tá? Então, a raiz quadrada de x à sexta é x à terceira. Eu estou falando dessa propriedade aqui, ó. Quando nós temos assim, ó. Por exemplo, aqui nós temos a elevado a m numa raiz enésima. Isso aqui é uma propriedade de radiciação, tá? Isso aqui vai ser igual a elevado a uma fração. Que fração vai ser essa? Vai ser a fração m, ó. Quem tá por dentro fica por cima, dividido. Quem tá por fora fica por baixo. Tá? Essa aqui é uma propriedade, beleza? Se você pegar aqui o x e elevar ele ao quadrado, vai dar o número de dentro, né? Porque x, ó, potência de potência, você multiplica os expoentes, então vai ficar x elevado a 6. Tudo bem? Que é a ideia de raiz quadrada, né? Quando você pega o resultado, eleva ao quadrado, tem que dar o número de dentro, né? Então, de fato, ó, x à terceira elevado ao quadrado vai dar x à sexta, que é o número que está aqui dentro. Então, basicamente, gente, quando você vai tirar a raiz quadrada, você pega o expoente e divide ele por 2, tá? Aí vai ficar, no caso, x à terceira, beleza? Aqui, do y ao quadrado vai ser o próprio y, beleza? Porém, gente, como o segundo termo ele é negativo, então aqui vai ser menos. Raiz quadrada do 256 é o 16. Tá? Então, essa expressão aqui na forma fatorada, ela fica assim. Portanto, é essa expressão aqui. Então, aqui é a letra C, tá? E o que sobrou, né? Aqui vai ser a letra D. Mas vamos fatorar aqui, ó. Raiz do primeiro aqui. Raiz de 1 sobre 36 vai ser 1/6, né? De x quadrado vai ser o x. Menos raiz quadrada do último termo. 1/5. Elevado ao quadrado, tá? Que vai dar exatamente essa expressão. Fechou? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar durante a semana, tá bom? É isso, então. No próximo vídeo, eu vou fazer a tarefa 20, que é a diferença de quadrados. Então, até daqui a pouquinho.